Se você ama mistérios, lendas e suspense, então esse vídeo é para você. Antes de mergulharmos nessa narrativa envolvente, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like poderoso e compartilhar com mais pessoas para que essa lenda continue viva. Que o chamado dessa história vai começar. A cidade respira trevas quando o sol se despede no horizonte. Para os humanos, a noite é um convite ao descanso ou ao prazer. Para mim, é a verdadeira vida começando. Meu nome é Helena. Sou um vampira, condenada a vagar por ruas úmidas, entre becos fétidos e prédios imponentes, como uma sombra que nunca se desfaz. Minha existência é um segredo bem guardado, um fantasma entre os vivos, e eu sempre segui as regras. Mas naquela noite, tudo mudou. O cheiro de sangue fresco me guiou até uma rua silenciosa. O vento carregava um aroma diferente, primal, algo que fazia meu instinto gritar. Então eu o vi. Ele estava ali, agachado sobre uma vítima, os olhos âmbar brilhando na escuridão, os músculos tensos, o peito arfante. Um lobo, um maldito lobisomem, o inimigo natural da minha espécie. Por um segundo, nossos olhares se cruzaram, e ao invés do ódio puro que deveria nos consumir, houve algo diferente. Curiosidade, reconhecimento, um detalhe que tornava aquela noite mais estranha do que qualquer outra. Ele se ergueu devagar, como se estudasse minha presença, como se já soubesse quem eu era antes mesmo de trocarmos uma única palavra. Você está longe do seu covil, vampira, sua voz soou grave, carregada de desafio. Eu sorri, um sorriso frio, afiado como presas ocultas. E você está longe do seu bando, lobo. Não sei exatamente em que momento aquilo deixou de ser uma ameaça e se tornou uma conexão inesperada. Talvez tenha sido na forma como nenhum de nós recuou. Ou talvez na forma como nossos mundos, há séculos em guerra, estavam prestes a colidir de um jeito que ninguém jamais poderia prever. Era apenas o começo. A cidade pulsa na escuridão, e eu não consigo afastar a sensação de que algo mudou naquela noite. Os olhos de Raul ainda estão gravados em minha mente, selvagens e fascinantes, um convite perigoso ao desconhecido. Eu caminho pelas ruas desertas, tentando afogar o desejo crescente com a racionalidade que sempre guiou minha existência. Ele é um lobisomem. Eu sou um vampiro. Nossas raças foram moldadas para odiar, para matar umas às outras sem hesitação. Mas pela primeira vez, hesitei. Nosso segundo encontro não foi planejado. Eu o senti antes mesmo de vê-lo, como se seu cheiro de floresta e fúria chamasse por mim. Raul estava encostado em um muro grafitado, os braços cruzados, observando o movimento da cidade com o olhar de quem não pertencia a ela. Você me seguiu? Perguntei, mantendo a voz fria, mesmo que meu interior estivesse em chamas. Ele sorriu. Um sorriso lento, provocativo. Acho que você que veio me procurar. Helena. Ele estava certo, mas eu não admitiria. Em vez disso, dei um passo à frente, ignorando o instinto que me mandava fugir. Isso é um erro. Então, por que não consigo parar? Ele retrucou. A noite ao nosso redor parecia se tornar mais densa, como se o próprio universo soubesse que algo proibido estava acontecendo. Eu podia ouvir o som do coração de Raul, forte, acelerado. Um som que deveria ser a trilha de um inimigo, mas que, por alguma razão, se tornava hipnotizante. Foi naquele momento que senti o perigo real, não de uma batalha entre nós, mas do desejo de algo impossível. E eu sabia que, se cruzássemos aquela linha, não haveria volta. A cidade parecia se transformar diante de nós. O tempo se dissolvia nas sombras, como se o próprio universo hesitasse entre permitir ou impedir o que estava acontecendo. Eu sabia que cruzar aquela linha significava desafiar séculos de guerra entre nossas espécies. Mas ainda assim, eu permaneci ao lado de Raul. O vento frio da madrugada soprou entre os prédios, trazendo o cheiro distante de sangue e perigo. Eu deveria estar caçando, me alimentando, cumprindo o papel que me foi imposto. Mas algo no lobisomem diante de mim me mantinha presa ali, como se minhas presas não fossem mais minha prioridade. Se souberem que estamos aqui juntos, vão nos caçar, murmurei, meu olhar vagando pelas janelas iluminadas do lado oposto da rua. Raul deu um passo à frente, a luz fraca de um poste destacando seus traços. Selvagem, belo, proibido. Deveríamos ser inimigos, ele respondeu,
sua voz grave cortando o silêncio. Mas eu não consigo ver você assim. O peso do que ele disse se instalou entre nós, trazendo um misto de medo e desejo. Os instintos gritavam que eu deveria recuar, mas meu corpo não obedeceu. Então aconteceu. Ele se aproximou devagar, sem pressa, como se desafiasse todas as regras que conhecíamos. O cheiro de terra, de noite e de fúria preenchia o espaço entre nós, me deixando vulnerável de um jeito que jamais imaginei. Eu deveria detestá-lo, mas naquele momento, ao sentir sua respiração perto da minha, percebi que a guerra que nossas famílias lutavam não importava mais, porque algo muito mais forte estava prestes a nascer. A cidade não dormia, e agora, tampouco nossos clãs. A noite seguinte foi diferente. Os olhares que antes nos observavam das sombras agora traziam ameaça real. Eu sentia o cheiro da fúria em cada esquina, nas figuras silenciosas que se moviam pelos becos, nas mensagens não ditas que pairavam no ar. Meu clã percebeu, o dele também. Raul e eu havíamos quebrado uma regra inquebrável. Nos encontramos no topo de um prédio abandonado, longe dos olhos que nos caçavam, mas não longe o suficiente para escapar do que viria. Eu podia sentir a inquietação dele, o coração acelerado, a luta entre seu instinto e seu desejo. Eles sabem, murmurei, cruzando os braços enquanto observava a cidade abaixo. Raul suspirou pesadamente, seus olhos dourados brilhando na escuridão. E vão fazer de tudo para nos separar. O silêncio entre nós foi preenchido apenas pelo som distante de sirene, se pelo murmúrio do vento. As consequências de nossa escolha começaram a se desenhar na cidade. Confrontos nas ruas, corpos encontrados ao amanhecer, mensagem de advertência deixadas em sangue. A guerra que sempre existiu agora se tornava aberta. Eu deveria sentir medo, mas o que senti foi um fogo ainda maior queimando dentro de mim. Então vamos lutar, disse, virando-me para ele. Raul me encarou por um longo segundo antes de sorrir. Um sorriso perigoso. Um sorriso de alguém que sabia que estava prestes a desafiar tudo. A partir dali, nossa história não seria mais apenas sobre nós dois. Seria sobre a cidade, sobre o medo, sobre a linha que separa o impossível do inevitável. A cidade se tornou um campo de batalha antes mesmo de nos darmos conta. Lobisomens e vampiros deixaram de agir nas sombras. As ruas eram marcadas por conflitos, rastros de violência que os humanos tentavam justificar com notícias sobre gangues rivais. Mas nós sabíamos a verdade, e sabíamos que éramos a causa. Cada noite era um risco. Meu próprio clã começou a me vigiar, a questionar minha lealdade. Raul enfrentava o mesmo julgamento, e eu sabia que, a qualquer momento, ele poderia ser forçado a escolher entre mim e sua própria sobrevivência. Nos encontramos na sacada de um prédio abandonado, o vento carregando o cheiro metálico do perigo iminente. Eles querem uma decisão, murmurei, olhando para o horizonte negro da cidade. Raul se encostou no parapeito, exalando um suspiro de frustração. Eles querem que eu escolha entre você e meu próprio sangue. O peso daquela verdade nos envolveu, sufocante. E o que você vai fazer? Perguntei, sem conseguir esconder a tensão na minha voz. Raul virou o rosto para mim, seus olhos brilhando como brasas vivas. O que você faria por mim, Helena? Minha resposta deveria ser óbvia. Eu deveria dizer que escolheria minha família, meu clã, minha própria sobrevivência. Mas não consegui. Por quê? Por ele, eu estava disposta a desafiar tudo. A cidade estava inquieta. Cada esquina parecia abrigar olhos que nos observavam, julgando, esperando o momento certo para agir. A guerra entre vampiros e lobisomens nunca fora tão exposta, e agora a humanidade começava a perceber que algo errado acontecia ao seu redor. Raul e eu nos encontramos em uma ponte de ferro enferrujada, onde a neblina da madrugada tornava tudo ainda mais misterioso. O vento soprava forte, carregando um cheiro de sangue recente no ar, talvez um aviso, um lembrete de que não tínhamos muito tempo. Eles deram um ultimato, Raul murmurou, seu olhar perdido na água escura abaixo de nós. Eu já sabia o que viria, mas ainda assim, ouvir aquelas palavras fez meu peito se apertar. Se não nos separarmos, vão começar uma caçada sem volta, ele continuou, a voz grave carregada de uma mistura de raiva e desespero. Meu próprio clã já tinha me alertado. A paciência dele se esgotava rapidamente e eu podia sentir a tensão crescendo entre os mais velhos. Mas como se abandona algo que nunca deveria ter existido,
mas que, ao mesmo tempo, se tornou inevitável. Raul se virou para mim, e naquele momento percebi que ele já havia tomado sua decisão. E não era a que os nossos clãs queriam. Eu não vou recuar, ele disse, firme. Se vão nos caçar, que venham. O fogo nos olhos dele despertou algo dentro de mim. Então lutamos, juntos. A noite testemunhou nosso pacto. A guerra não seria mais dos nossos clãs. Agora seria nossa. O aviso veio com sangue. Na noite seguinte ao nosso pacto, os caçadores se moveram. Não era apenas um ataque a mim ou a Raul. Era um aviso para toda a cidade. O primeiro corpo apareceu no meio da praça central. Um vampiro do meu clã, destroçado como um animal abatido. Os lobisomens deixaram sua marca, como se desafiassem minha lealdade. Mas quando a resposta veio, foi ainda pior. Um dos guerreiros do bando de Raul foi encontrado em uma viela, o peito perfurado, o olhar congelado no terror de seus últimos segundos de vida. Eu sabia o que aquilo significava. Eles não iriam apenas nos perseguir. Eles iriam destruir qualquer coisa que estivesse no caminho. Nos encontramos em uma fábrica abandonada, longe o suficiente dos olhares, mas perto demais do perigo. Raul estava tenso, os músculos rígidos sob a luz fraca. Eles querem nos obrigar a escolher, disse, a voz carregada de raiva. Eu passei a língua nos dentes, sentindo minhas presas ameaçarem se revelar. Mas eu não vou. Raul virou para mim, seu olhar ardendo em fúria e determinação. Nem eu. A cidade estava prestes a se tornar um campo de guerra, e nós seríamos o coração dela. A cidade estava em ruínas. Os confrontos entre vampiros e lobisomens haviam ultrapassado todos os limites. Humanos desapareciam. O medo tomava conta das ruas, e a guerra que antes existia nas sombras agora pulsava à vista de todos. Raul e eu sabíamos que não havia mais escapatória. Nosso esconderijo foi descoberto. Meu próprio clã nos cercou naquela madrugada, seus olhos frios refletindo o julgamento que há tempos pairava sobre nós. Raul segurou minha mão com força, como se soubesse que aquele momento decidiria nosso destino. Helena, meu líder me chamou, sua voz cortante como lâmina. Você traiu seu sangue. Do outro lado, os lobos rugiam, esperando a resposta de Raul. Queriam que ele recuasse, que abandonasse a batalha insana que havia começado por nós dois. Mas o que eles não entendiam é que nós nunca teríamos escolha. Eu escolho ela, Raul disse, sua voz firme, sem hesitação. Silêncio. Depois, o caos. A luta começou sem aviso. Vampiros e lobisomens se lançaram uns contra os outros, como se a cidade fosse apenas um palco para sua ira incontida. Eu e Raul estávamos no centro, tentando resistir, tentando sobreviver. Mas sabíamos que não duraríamos muito. Então veio a única saída possível. Precisamos fazê-los parar, eu murmurei, sentindo o gosto metálico de sangue nos lábios. Raul me olhou, seu rosto coberto de cortes e feridas. Só há uma maneira. E foi naquele instante, no meio da guerra, que tomamos nossa última decisão. A cidade estava em silêncio. Não porque a luta havia cessado, mas porque o peso do que aconteceu naquela noite ficou gravado para sempre. Raul e eu ficamos no centro do caos, nossos corpos exaustos, cobertos de ferimentos, mas ainda de pé. Vampiros e lobisomens se enfrentaram até o último segundo, até que apenas restou o inevitável. A escolha estava feita. Não éramos mais apenas indivíduos tentando existir em meio ao ódio dos nossos clãs. Éramos o símbolo da mudança que eles temiam, a causa da guerra que nunca deveria ter começado. Foi então que aconteceu. Os líderes de ambas as raças nos encararam com frieza, seus olhos refletindo o peso da decisão que deveriam tomar. Por um instante, achei que nos condenariam, que tudo terminaria ali. Mas ao invés disso, veio a ordem. Esta guerra chega ao fim. A voz ecoou na noite, carregada de relutância. Não por escolha, mas por necessidade. Raul segurou minha mão, seu peito ainda arfante, sua respiração pesada. Eles não aceitavam nossa união, mas também não podiam negar o impacto que ela causou. A guerra terminou a contragosto. Vampiros e lobisomens voltaram às sombras, não como aliados, mas como inimigos cansados demais para continuar lutando. E Raul e eu ficamos ali, de pé, sabendo que havíamos mudado tudo, mesmo que o futuro ainda fosse incerto. O mundo não mudou do dia para a noite, mas algo profundo aconteceu. A cidade,
marcada pelos rastros de guerra, precisou de tempo para se ajustar. Vampiros e lobisomens não se tornaram aliados, não eram amigos, mas aprenderam a coexistir sem se destruírem. As ruas voltaram a ser silenciosas, mas não porque o perigo desapareceu, apenas porque ambos os lados entenderam que lutar não levaria mais a nada. Os vampiros ainda vagavam pela noite, buscando alimentos sem chamar atenção. Os lobisomens ainda percorriam suas trilhas, protegendo os territórios que consideravam seus. Mas agora havia regras, linhas que não poderiam ser ultrapassadas. E Raul e eu éramos o centro desse frágil equilíbrio. Não foi fácil. Os olhares ainda carregavam julgamento. Alguns clãs nunca aceitariam nossa união, apenas a tolerariam por medo de que outra guerra começasse. Mas, pouco a pouco, aprendemos a existir entre eles. Um pacto foi firmado. Espaços foram divididos, encontros foram estabelecidos para manter a paz. Um código silencioso passou a ser respeitado. E, pela primeira vez em séculos de rivalidade, a cidade começou a respirar em paz. Raul e eu permanecemos juntos, não como líderes, não como símbolos de revolução, mas como duas almas que desafiaram o impossível e encontraram um caminho em meio ao caos. A guerra terminou. O convívio começou. E, pela primeira vez, o futuro parecia realmente nosso.